Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco. Nos reunimos mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus. Ainda sem podermos nos reunir aqui presencialmente na igreja, mas fazendo dos nossos lares uma casa de oração ao Senhor, um local de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, independente de onde quer que nós estejamos, devemos nos encontrar em espírito de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, adoradores esses a quem o Espírito do Senhor procura. Então nós vamos também, nesse momento, orar a Deus, clamando a presença maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, agradecemos a Ti, Pai, por essa oportunidade maravilhosa de nos reunirmos, ó Deus, como povo do Senhor. Ser presente em cada uma das nossas vidas, nos nossos lares, com as nossas famílias, ó Deus, e que o Senhor nos encontre adorando a Ti em espírito e em verdade. Que o Senhor quebrante os nossos corações, ó Deus, para sermos transformados pela Tua palavra. E que o nosso louvor apresente-se diante do Senhor como um aroma suave, sendo aceito pelo Senhor, ó Pai. É o nosso clamor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, e nesse culto de louvor e adoração ao Senhor, vamos aproveitar esse momento para louvar a Deus. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Um dia a gente aprende a confiar em
Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Que nunca possamos esquecer disso, que Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Irmãos, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, o Salmo 125. Abra sua Bíblia no Salmo 125 para a gente poder fazer juntos essa leitura. E a Palavra do Senhor diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Que os nossos corações sejam confiantes no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus também nos exorta, irmãos, que faz parte da nossa prática de fé ofertarmos a obra do Senhor. Mais do que uma prática legalista, é uma prática de fé, é uma prática daqueles que, com as suas ofertas, seus dízimos, também professam sua confiança no Senhor, dizendo que tudo aquilo que tem é pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino, e nesse momento você pode aproveitar para ofertar ao Senhor.
Queridos, vamos aproveitar esse tempo também para orar a Deus, agradecendo por tantas bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas e clamando também a graça, a misericórdia, a provisão do Senhor. Se você tem o seu pedido de oração nesse momento, você vai se apresentar também diante de Deus, contando a Ele, dizendo a Ele o teu clamor. Vamos orar. Santo Deus e Pai querido, agradecemos a Ti, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua graça derramada sobre cada uma das nossas vidas, porque nesse tempo tão difícil o Senhor não tem nos desamparado. Somos amparados, acolhidos e abençoados por Ti, de sobremaneira abençoados por Ti, ó Pai. E nós glorificamos e agradecemos ao Senhor por tantas e tantas maravilhas realizadas em nossas vidas, ó Pai. Mas também, ó Deus, apresentamos diante do Senhor os nossos clamores, ó Deus. Eu, os meus irmãos e irmãs, diante do Senhor nesse momento, nos apresentamos a Ti, ó Pai, clamando, ó Pai, que o Senhor ouça a oração do nosso coração, os clamores que estão em cada um dos nossos corações, ó Pai. Tem misericórdia dos enfermos, ó Deus. Nesse tempo, ó Deus, que o mundo e a nossa nação padece de tantas enfermidades terríveis, além daquela que tem sido a mais terrível de todas. O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura. Então, ó Deus, das Tuas mãos maravilhosas, derrama isso sobre nós. Sara, cura as nossas enfermidades em nome de Jesus Cristo, Pai. Tem misericórdia também daqueles que nesse momento estão desempregados, ó Pai. Abre portas. Nós dependemos do Senhor. O Senhor é o provedor de tudo nas nossas vidas. Então abre portas de emprego para o povo, ó Deus, para que possamos trabalhar com dignidade e sustentar os nossos lares, ó Deus. Ouve, Pai, a nossa oração. Ouve o nosso clamor, porque nós nos apresentamos diante de Ti, não em nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, em seus lares, em suas casas, com a família, prestando o seu culto, prestando a sua adoração a Deus. Que esse tempo seja realmente um tempo onde nossa mente, nosso coração, toda a nossa atenção estejam voltados para a adoração, o louvor daquele que é o único que merece, o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos faça um nesse tempo onde leremos a sua palavra, onde vamos expor e refletir sobre aquilo que Ele tem a nos ensinar. Por isso eu peço mais uma vez a sua atenção, que vocês todos estejam com a gente nesse tempo, fazendo uso da sua Bíblia, fazendo uso do aplicativo do seu celular e aproveitando o tempo que nós temos em nossas casas também para aprender da palavra do Senhor. O texto que nós leremos para reflexão, para o estudo nessa noite, encontra-se no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 7, e eu lerei os versículos 37 e 38. Evangelho de João 7, 37 e 38, a palavra de Deus diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos Te clamar, ó Deus, pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas, ó Pai. Nesse tempo onde nós estamos lendo, vamos refletir, vamos aprender da palavra do Senhor. Nós cremos que essa palavra é viva, que essa palavra tem um efeito transformador sobre nós. E nós cremos que essa transformação acontece pela ação do Espírito Santo. E é por isso que clamamos nesse momento, que o Espírito Santo haja através da sua palavra na minha vida, na vida de toda a igreja, de todos os irmãos e amigos que estão assistindo nesse momento e participando do culto. Nós oramos ao Senhor e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, no texto que nós acabamos de ler, no Evangelho de João,
Jesus está diante de uma multidão, um grande número de pessoas, e o texto nos diz que era um grande dia de festa. Eles estavam lá em Jerusalém, Jesus, os discípulos e todos ali, que era um momento muito propício, um momento muito importante. Era a festa dos tabernáculos, e nesse momento Jesus faz um seguinte convite, um seguinte chamado, um chamado para a salvação. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, a sede, ela é uma necessidade universal. Não importa a sua origem, não importa o poder aquisitivo, a religião, o credo, o nível acadêmico. A sede, ela é democrática. E eu diria mais ainda, a sede, ela é uma unanimidade. A sede é um reflexo da necessidade mais humana possível, a necessidade da sobrevivência. Alguns estudiosos, cientistas, eles vão dizer que o nosso corpo, o nosso organismo, ele não é capaz de sobreviver mais do que 3 a 5 dias sem a ingestão de água. Além disso, a água em toda a civilização, ela representa prosperidade de vida, porque onde há água, há vida, há abundância, há vegetação. A água tem essa representação muito fortemente relacionada à vida. E na Bíblia, em muitas ocasiões, Deus permite o uso dessa referência para tornar a nós compreensível uma verdade, ou a verdade de uma forma muito própria, uma forma muito mais próxima de nós, do nosso contexto, da nossa realidade. De outra forma, nós não conseguiríamos entender as maravilhas de Deus, porque na sua grandeza, na sua misericórdia, o Senhor usa as situações, as necessidades humanas para revelar aquilo que de outra forma seria impossível que a gente compreendesse, porque Deus considera a nossa limitação, Deus considera o nosso contexto, Deus considera a nossa realidade para nos ensinar. E é por conta disso que muitos autores vão dizer que a Bíblia, ela é uma verdade divina revelada a partir do ponto de vista humano, porque de que outra forma nós poderíamos nos relacionar com um Deus que transcende, que ultrapassa todas as nossas capacidades. Dessa maneira, Jesus, quando ele se apresenta como aquele que vai saciar os sedentos, ele não está apenas se referindo a uma necessidade biológica do nosso organismo, mas ele está se oferecendo como aquele que doa a própria vida, aquele que doa a sua vida para que haja vida em nós, a fonte verdadeira de vida, a fonte abundante, a fonte de satisfação daquilo que nós precisamos. Jesus Cristo se apresenta como a fonte da necessidade vital do ser humano. Jesus, a fonte de vida. E nesse convite que Jesus faz aqui em João 7, 37 e 38, eu gostaria de citar 3 características que nós podemos aprender muito a partir desse convite de Jesus. E a primeira característica importante, fundamental, que nós precisamos entender nesse convite de Jesus é que ele é um convite para todos. Jesus começa dizendo: se alguém tem sede, se alguém. O convite de Jesus, ele não é exclusivista, não é um convite que exclui alguns e escolhe a outros, mas é um convite feito a todos, sem exigência de qualificação. Quando nós lemos o trecho anterior, o capítulo 7 do livro de João, do Evangelho de João, nós veremos que Jesus e seus discípulos, eles foram até Jerusalém, e Jesus fazia isso em ocasiões muito oportunas, como era o caso, os dias da festa dos tabernáculos, e uma das festas mais importantes do calendário judeu. E logo no comecinho do texto a gente viu que diz que era o último dia, o grande dia da festa. Então a gente, fazendo algumas associações, a gente vai entender que esse era um dia realmente importante para aquelas pessoas, para aquele povo, e por isso muita gente
estava em Jerusalém. Mais uma vez, a sabedoria de Jesus de ir até lá e manifestar o seu ensino dentre aquelas pessoas. Nesse texto que nós lemos, sabendo disso, sabendo que era um dia muito importante, que aquele lugar estava cheio, nós começamos a perceber isso. Jesus, ele faz esse convite em meio ao mais diversificado grupo de pessoas, homens, mulheres, crianças, pobres, ricos, pessoas de várias regiões, pessoas que estavam ali naquele momento, sedentos para aprender do Mestre. E Jesus não escolheu um grupo específico. Jesus não elegeu aqueles que tinham as maiores e melhores qualidades. Jesus faz o convite para todos, em um ambiente onde todos são aceitos, onde todos recebem esse chamado para a salvação. E o convite de Jesus, ele é amplo, ele é simples. Diferente da cultura legalista, dessa cultura do povo judeu, o convite de Jesus, ele é baseado simplesmente na graça e na liberdade de Deus em salvar aqueles a quem ele decidiu por amor e não por merecimento. O convite de Jesus é para todos os que têm sede, para todos aqueles que reconhecem essa necessidade e ouvem esse chamado. O convite de Jesus é para todos os que têm sede, sede de vida, sede pela liberdade, sede pela paz. Como a própria palavra diz, sede de justiça, para aqueles que têm sede pela graça de Deus, porque sabemos que não somos capazes de alcançar mérito no nosso Senhor. No convite de Jesus está revelado um amor amplo, um amor por todas as pessoas, não por um grupo que talvez se ache melhor ou mais merecedor. Jesus não está fazendo nesse convite a seleção dos melhores, dos mais justos, mas nesse convite, Jesus está se oferecendo para ser a fonte que sacia os sedentos. Certa vez, no Sermão do Monte, Jesus disse que são muito felizes, são bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Jesus é aquele que sacia, que traz satisfação à justiça de Deus e se faz a justiça em nosso lugar. Muito diferente da sociedade, do contexto que Jesus viveu e do contexto onde nós vivemos hoje. Nós vivemos, irmãos, uma sociedade que é cruel, que julga, que condena, que executa a condenação sem misericórdia, sem graça e sem amor. Os parâmetros que estão aí estabelecidos não são parâmetros de justiça e igualdade, por mais que alguns tentem vender dessa forma, mas são parâmetros de exclusão, de rejeição. E infelizmente, muitos que se dizem cristãos estão assumindo essa postura e não cabe a nós. O próprio Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador, nos disse que Ele não veio para julgar, Ele veio para se entregar no lugar do culpado. Jesus oferece a todos a água da vida, a todos os que têm sede, a todos os que reconhecem essa necessidade. Eles podem saciar essa sede em Jesus. A primeira característica desse convite, feito pelo nosso Senhor, é que é um convite para todas as pessoas, independente de quem seja, independente da sua história. Jesus está te convidando. Se você tem sede, beba do Senhor. E uma segunda característica é que esse convite, feito por Jesus, é um convite para uma relação pessoal. Venha a mim e beba. Venha a mim. Ao mesmo tempo que Jesus ele faz esse convite de uma forma ampla, alcançando o maior número e as mais distintas pessoas, o objeto desse convite é atendido em caráter pessoal. É um chamado para o mundo inteiro, mas que fala pessoalmente com cada um que recebe esse convite.
Jesus não está ali criando uma religião e chamando as pessoas para ingressarem nessa religião, nessa doutrina. Jesus está chamando para um relacionamento. Venha a mim. A fonte que sacia a nossa sede não é um templo, não é uma doutrina. A fonte que sacia a nossa sede é Jesus Cristo. E o acesso a essa fonte é através de um relacionamento de comunhão, um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Senhor. A fonte da qual nós devemos beber é essa, Jesus Cristo. Tudo o que fazemos como cristãos, seja na nossa devoção pessoal, seja no nosso culto familiar, seja na nossa comunidade, na nossa igreja, deve servir a um único propósito: nos aproximar de Deus, aproximar essa relação, tornar essa comunhão dia após dia mais forte, porque foi para isso que Ele nos convidou. Nós devemos nos lembrar que Jesus não nos chamou porque nós somos cristãos, porque nós somos crentes, mas é o contrário. Nós somos cristãos porque um dia Ele nos chamou. Ele viu a nossa sede e se entregou para saciar essa sede em nós. Ele não nos chamou por causa das nossas qualidades, Ele não nos chamou por causa das nossas obras e essas atraíram a Ele, mas pelo contrário, Ele nos chamou para viver um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. E nesse relacionamento, o nosso caráter começa a ser transformado. E dia após dia, e cada vez que esse relacionamento se torna mais forte, o nosso caráter vai ganhando os contornos de Cristo. E isso nos motiva, nos leva a praticar uma vida de boas obras, de boas ações, de frutos que vão render vida nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Portanto, o lugar que a religião deve ocupar na nossa vida é o lugar de serva. Uma serva que trabalha fielmente, que trabalha arduamente em favor do nosso relacionamento com Cristo. Se nós achamos que é possível viver uma religião sem comunhão constante com o nosso Deus, sem uma constante comunhão com o nosso Senhor, então nós não estamos bebendo dessa fonte, nós não estamos bebendo da fonte de Cristo, porque Ele te chamou para um relacionamento. E quando você aceitou esse convite, quando eu aceitei esse convite, eu aceitei um convite para um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Jesus está nos chamando os sedentos: venham até mim, bebam de mim. Ele está nos convidando para estar com Ele e beber diretamente da fonte. Essa é a segunda característica desse convite, um convite para um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E o terceiro ponto, um ponto importantíssimo desse convite, e eu quero dizer que não são 3 pontos que são independentes, não. Jesus faz um único convite e nós estamos olhando que esse único convite tem características implícitas que nos fazem refletir o quanto esse convite é precioso. O terceiro ponto vai nos dizer que o convite de Jesus transforma as nossas vidas. No versículo 38 do capítulo 7, o qual estamos lendo, ele diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus nos encontra nessa condição, sedentos, desejosos por saciar a sede da nossa alma, a sede do nosso coração, desejosos por viver uma realidade de vida, de esperança, de alegria, de paz. E diante dessas pessoas, diante de nós, sedentos por Cristo, Ele nos convida a saciar essa sede nele, e Ele oferece a vida em nosso favor. O terceiro ponto é que quando nós recebemos, entendemos e nos entregamos a esse convite, nós nos transformamos de pessoas sedentas em fontes que jorram rios de água viva.
Nós nos transformamos em canais de bênção que levam Cristo da mesma forma que os rios levam as águas. O convite de Jesus Cristo não é limitado a saciar a nossa sede por vida e por salvação. O convite de Jesus Cristo, quando bebemos dessa fonte, nós mesmos nos tornamos essa fonte que jorra Cristo, que jorra a vida de Cristo em nossas vidas. O convite que Ele nos faz é para transformação. Quem bebe dessa água agora passa a ver a necessidade do outro, assim como Cristo viu a nossa. E nós começamos a perceber que as pessoas que estão à nossa volta estão sedentas do mesmo jeito que nós, e que só há um que pode saciar essa sede. Se antes de nos encontrarmos com Cristo, a nossa vida girava em torno de uma busca, um trabalho árduo para satisfazer a nós mesmos, uma busca quase insana por realizações pessoais próprias, depois de conhecer a Cristo, somos transformados e agora a necessidade do outro é tão importante quanto a nossa. E ao saber que Cristo sacia a nossa sede, nós passamos a oferecer isso a todo aquele que nós reconhecemos, assim como nós, como sedentos de vida, sedentos de paz, sedentos de alegria, sedentos de esperança. Somente Cristo pode se oferecer como a fonte dessa satisfação para as nossas vidas. E a expressão que Cristo usa, ele diz que aquele que crê nele se torna como rios que vão levar a verdade do Evangelho. E interessante, mais uma vez agora na comparação com rios, é que quando nós pensamos em rios, nós vamos perceber que eles estão sempre em movimento. E onde existe o rio, onde ele leva as águas, ali existe vida, ali existe a bênção, ali a vida acontece. E esse é o convite de Cristo, um convite que sacia a sede de todos e que nos transforma em canais de bênção. O convite de Cristo transforma as nossas vidas. Os profetas já falaram disso, que o Espírito Santo seria derramado sobre todos, servos, servas, senhores, homens, mulheres, crianças. Todos têm o dom do Espírito Santo. Todos os que creem em Cristo recebem o Espírito Santo e podem abençoar outras vidas, mas somente a partir do momento que bebermos da fonte constantemente, diariamente, em um relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro ponto desse convite é que o relacionamento com Cristo transforma as nossas vidas. Nos tornamos fontes que jorram vida por onde passam. Para concluirmos, irmãos, nesse texto que nós lemos, Jesus está dizendo que Ele está acessível a todos. Não importa a sua história, não importa a sua origem, não importa o que você fez ou o que você tem feito, como você tem vivido. Hoje, o convite de Jesus é feito para todos aqueles que têm sede, para todos aqueles que estão cansados de buscar, de tentar, de errar e que definitivamente compreendem que são sedentos de algo maior, de algo mais. E o único que pode saciar essa sede é Cristo. O convite de Jesus é um convite para um relacionamento com Ele. A sede da nossa alma é saciada diariamente em uma relação de amizade, de comunhão, em uma relação íntima com o nosso Senhor. E o resultado dessa relação é que as nossas vidas ganham contornos diferentes. Passamos de plantas secas desejando água para rios, fontes das quais jorram rios e levam vida aonde quer que vão. Se nós cremos, irmãos, que a Bíblia é verdadeira, se você é um cristão
e você crê que a Bíblia é verdadeira, então você precisa crer que esse convite e todas as características que estão presentes nele fazem parte e precisam fazer parte da nossa vida. Precisamos viver conforme a palavra de Deus. E eu gostaria de finalizar esse tempo de reflexão considerando duas possibilidades em relação a todos que estão acompanhando, que estão participando desse momento. A primeira é considerando se você nunca ouviu falar disso, se você nunca recebeu esse convite. Então escute com atenção. Mais uma vez, não importa quem você é, não importa de onde você vem, o que você já fez, não importa se você segue uma outra religião ou se você jamais pensou em Deus, em Jesus Cristo na sua vida. Esse convite é para os sedentos. Se você também tem esse desejo por preencher o vazio que há no seu coração, essa ansiedade que não consegue encontrar razão em nada, ouça o convite de Jesus Cristo, aceite o convite de Jesus Cristo, beba dessa fonte. Procura um lugar na sua casa, procura um cantinho silencioso, só você e Deus. Seja sincero, seja honesto com Ele, e Ele vai ouvir a sua voz, Ele vai ouvir o seu coração. E se você é sedento, você vai saciar a sua sede em Jesus Cristo. Ele veio trazer salvação para todos os que hoje estão ouvindo esse convite, estão ouvindo essa mensagem e está fazendo sentido naquilo que você está vivendo. Certa vez Jesus disse assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deixem sobre mim o seu fardo e levem comigo o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Jesus está se oferecendo para viver a sua vida junto com você. Jesus não quer que você faça parte de uma religião e se transforme numa pessoa infeliz porque não pode fazer mais nada da sua vida. Muito pelo contrário. Jesus morreu para que você seja definitivamente feliz, para que você vença todas as dificuldades nele. Hoje você está recebendo um convite que transforma as nossas vidas. Receba Jesus Cristo na sua vida, preencha o vazio do seu coração, da sua mente. Acredite em mim, não existe satisfação, não existe prazer maior. A paz que você tanto procura, a paz que o mundo não pode oferecer, é a paz que Cristo nos dá. A paz que excede todo e qualquer entendimento. Aceite o convite de Cristo e viva uma vida de abundância, de satisfação, de alegria, justiça e de paz. E uma segunda conclusão ou uma segunda possibilidade que eu gostaria de refletir aqui com você nessa conclusão é que é possível que alguns de nós que já estamos na igreja, que já caminhamos nessa jornada com Jesus Cristo há algum tempo, é possível que alguns de nós já bebemos dessa fonte, mas hoje parece que essa sede não está mais sendo saciada. Parece que essa fonte se tornou algo distante. Parece que esse relacionamento com Cristo não é mais o mesmo que era antes. Bom, se esse é o caso, se esse é o seu caso, se você já ouviu essa mensagem e hoje Cristo está te lembrando de alguma coisa, esse convite também é para você. Porque ao mesmo tempo que Cristo nos transforma em fontes de água viva, a nossa necessidade dele nunca acaba. Sempre precisaremos voltar a beber da fonte, porque ele nos convida para um relacionamento constante, diário. Às vezes, mesmo quando temos convicção da nossa fé, a gente pode permitir que essa convicção se esfrie e a nossa comunhão com Deus não seja mais a mesma, não seja mais tão ardente como era no início. Quando Jesus fala através
de João, lá no Apocalipse, escrevendo as 7 cartas às 7 igrejas que estão na Ásia, a uma delas Jesus diz o seguinte: voltem ao primeiro amor. Queridos, Jesus estava falando com uma igreja, pessoas que já haviam recebido Cristo, discípulos do Senhor, mas que precisavam voltar a beber da fonte. E muitas vezes esse é o chamado que nós precisamos ouvir: voltar a beber da fonte, voltar ao primeiro amor, mergulhar na fonte de águas vivas, para que a nossa vida seja mais uma vez transformada, para que possamos fluir da vida do nosso Senhor. Nesse dia, quando Jesus estava lá em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, ele olhou para aquelas pessoas, viu pessoas sedentas, pessoas que desejavam saciar algo que eles talvez nem conheciam, que eles nem sabiam. E hoje Jesus está falando isso com você. Hoje Jesus está olhando para a sua vida, para o seu coração e encontrando um desejo que talvez só Ele e você conheçam. Receba o convite de Jesus Cristo, receba esse chamado para um relacionamento íntimo com Ele. Esse convite é para você, esse convite é para todos. Jesus nos amou, Jesus se entregou por nós, Ele se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que a gente possa viver, para que nós possamos ter paz, para que possamos oferecer a outras pessoas a mesma fonte de águas vivas que sacia a nossa sede. Todo o que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Que o Espírito Santo possa mover dentro do seu coração e te levar a receber esse convite e ter uma vida transformada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão as ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus.
nós te louvamos, Deus, porque no seu amor e na sua misericórdia nós encontramos paz, nós encontramos alegria, nós encontramos satisfação para o vazio do nosso coração. E eu quero clamar ao Senhor em nome de Jesus, Pai, que esse desejo, essa sede que há em nós, ó Deus eterno, seja verdadeiramente saciada. Que a gente possa compreender esse convite, se entregar a Ele, Pai, e desfrutar da fonte de água viva que transforma-nos, ó Pai, que nos dá uma nova motivação de vida, que nos dá vida em abundância. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra seja praticada por nós, que essa palavra seja verdade em nossas vidas, que os nossos irmãos que estão acompanhando esse culto, que estão participando do culto, Senhor, possam receber a palavra como vinda do Senhor, ó Deus, e dessa forma eu sei que fluirão como rios que correm, gerando vida por onde quer que passam. Eu clamo ao Senhor, eu oro em nome de Jesus, que nos ensinou também a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão constante do Espírito Santo esteja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, em nome de Jesus. Amém.